uma denúncia mesmo, inclusive essa denúncia do LACOITA a gente apresentou pela proposta da Unidade Popular em uma audiência pública na Câmara, inclusive com um deputado fascista que não foi convidado à mesa, mas sentou-se à mesa da Câmara para falar, para defender a mineradora, e nós, enquanto UP, fomos fazer a denúncia e também convidar as comunidades para ouvir essas populações tradicionais, esses povos tradicionais que vão sofrer com esse tipo de mineração. E segundo os próprios moradores, eles mesmos falam que essa falácia de mineração de baixo teor, na verdade, é uma mentira, que na verdade o que eles querem é explorar ainda mais o nosso povo e querem também, inclusive, na verdade não é de baixo teor, na verdade eles querem dizer que de baixo tem ouro. Então, através dessa exploração do nosso povo, e por isso que eu acho de fundamental importância nós da Unidade Popular fazer essa denúncia da mineração, que é o que vem atingindo o nosso estado, e nós do Norte de Minas dizer também que nós resistiremos à ganância desses ricos, desses poderosos, que não cansam de explorar do nosso povo, não cansam de tirar do nosso povo pobre, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos quilombolas. Então resistiremos com força e tenho certeza que a Unidade Popular vai estar presente em todas essas lutas. Obrigada. E, primeiramente, é uma grande honra estar aqui nesse congresso, poder ouvir a fala dos companheiros aqui da mesa. Sem dúvida alguma, são companheiros que são referência na luta, né, no nosso estado e também no nosso país. Meu nome é Renato, eu sou estudante universitário, sou de Mariana. Enfim, eu queria trazer um pouco do que a gente vive na nossa região. Mariana é a primeira cidade, né, do estado de Minas Gerais, onde a arrecadação do município tem batido recorde e o povo vive na miséria. Historicamente, né, a gente vive ali em torno da mineração, e só no segundo semestre a Vale, que já foi do estado, teve um lucro de 70 milhões de reais, um lucro líquido. Isso passa a arrecadação do município, que está batendo recordes. Eu acho que quando os companheiros trazem a questão da Lei Candir, é uma lei criminosa e que a gente perde muito, né? A gente compra uma bala e estão pagando imposto, né? E os capitalistas não estão pagando nada para poder lucrar. E o minério, né, assim, são bens finitos, né? A gente está vendo aí no nosso país esse aumento da privatização da água, da Petrobras, do Correio, e tudo isso afeta a vida do povo, né? Essa PEC 32, que é um verdadeiro ataque. Então, assim, eu acho que não resta dúvidas de que o caminho é, de fato, a nossa organização e a luta contra esses que estão no poder hoje, né? Porque quando a gente pega também o Estado, a gente pega governador, prefeito, vereador, no judiciário também, assim, a gente não tem representação da maioria do povo, que é mulher e que é negro. A gente não tem, a gente só vê cada vez mais o extermínio, o genocídio desse povo. E por isso, nós temos que, eu tenho muito orgulho de estar na Unidade Popular, que é um partido do povo preto, do povo pobre, das mulheres. É um partido que não tem ilusão da conciliação de classes. Que a conciliação de classes é o lucro da burguesia e a miséria do nosso lado. É o povo passando fome enquanto a gente exporta comida para jogar fora. Enquanto a gente exporta minério e falta emprego. E se acabar o minério, as pessoas vão ficar sem emprego e a natureza vai ficar destruída. Então, assim, de fato, né, agora a gente está vendo no nosso estado aí vários lugares que estão com risco de rompimento de barragem, né? Uma companheira nossa que teve uma análise muito boa que fala do terrorismo de barragem, né? Eles estão usando isso para aumentar cada vez mais o território que eles vão explorar sem ter nenhuma visão do que vai ser amanhã, porque o dono da Vale, ele não mora aqui em Minas Gerais, ele não mora no Brasil, ele mora fora. A gente tem que defender que ela esteja na mão do Estado, mas não adianta o Estado do Romeu Zema, que na verdade é um coronel que representa essa elite branca que já vem governando o nosso país há muito tempo. Então, companheiros, eu queria concluir e dizer que a Unidade Popular é o futuro desse país. É essa juventude que está aqui, que vai construir e que tem construído todo dia a luta
Nós queremos tirar eles que estão lá, que não representam a classe trabalhadora, e colocar gente como nós, que sabe de fato o que o povo passa e que com certeza vai poder melhorar a nossa vida e ter perspectiva de futuro, um futuro em equilíbrio com a natureza, né? Porque sem dúvida alguma é esse o caminho. Revolucionário, de estar trocando essas ideias, de estar cada vez mais saindo com o espírito daqui de luta recarregado para o que a gente vai enfrentando que vem. Meu nome é Sara Borati, fui candidata no passado a prefeita em Itabirito. Gostaria de saudar a mesa, a todos os presentes aqui também, saudar cada companheira, cada companheiro. E saudar também a explanação, a introdução. Como a gente viu, camaradas, o cenário para o ano que vem não é favorável, em nenhum sentido. Já não estava sendo, ano que vem vai ser pior ainda. E o que a gente precisa aqui deixar hoje, eu acho, a minha contribuição, é a importância de cada pessoa que está presente aqui hoje como um vagão da luta política em cada cidade, camaradas. A gente precisa levar tudo aquilo que Lenin sempre nos ensina nos seus textos, que é a luta política nas massas, nas periferias, com os trabalhadores, é mostrar cada vez mais que tudo isso que a gente está passando, camaradas, não é culpa nossa, é culpa desse sistema. E se a gente está indo para a rua gritar fora Bolsonaro, porque dessa vez é a gente que quer ditar o sistema que a gente quer viver. E a gente quer viver no socialismo. A gente quer trabalhar e ter as nossas condições paritárias no nosso bolso. Porque ninguém aguenta mais o tanto que a gente está trabalhando, o dinheiro não está rendendo. A gente precisa mostrar que é culpa do capitalismo se tem gente indo no vagão de lixo para poder comer. Isso é um absurdo, camaradas. Como o Léo trouxe, a gente não pode achar isso natural. Como o Frei também deixou aqui muito explícito, esse sistema capitalista, ele é insustentável. Não existe sustentabilidade dentro do capitalismo, porque o que ele quer é dinheiro. E é dinheiro às nossas custas, é dinheiro à nossa morte. Eu gostaria aqui de concluir, camarada, saudando o nosso camarada Brás, porque se não fosse isso que a gente viveu, ele estaria aqui com a gente. Muito obrigada, camaradas, por esse momento de hoje e um bom dia para todo mundo. Emocionado com as falas dos companheiros e companheiras que foram colocados aqui, que está mais que sabido, né, que nosso povo, a nossa juventude está com a vida sendo sucateada diariamente com as ações desse governo fascista, né? Então nosso povo está tendo que comer osso, está faltando alimento na mesa do nosso povo para estar sobrevivendo. Nem é questão de luxo, né? E muito disso vem de muitas políticas colocadas não só por esse governo, mas também pelo governo Michel Temer e os outros governos que vieram e apoiam essas medidas, como a emenda constitucional 95, que congela os investimentos nas áreas sociais, a reforma trabalhista, as privatizações, a reforma previdenciária. Todas essas reformas vêm para tirar os direitos dos trabalhadores, da juventude, do povo. E não tem como colocar aqui que a área mais atacada é a área da educação, que esse ano teve o principal corte entre todas as áreas, que agora em outubro a ciência e a tecnologia teve 83% cortada. E isso porque é um ataque à ciência, é um governo negacionista que não acredita. E além de tudo, a juventude e os estudantes são a ponta da lança dos movimentos para derrotar esse fascismo. Não pode deixar de colocar também que as minorias vêm sendo atacadas, como que aconteceu em Belo Horizonte, o ataque de um casal gay lá no shopping BH, sendo um ataque vexatório, como a vereadora Duda também sofreu um ataque transfóbico, e tem mais casos que vem acontecendo, como agora o caso do próprio Maurício Souza, jogador de vôlei, né? Que através de liberdade de expressão, vem liberando ataques de ódio, né? Que na verdade foi homofobia.
política neoliberal tem que acabar com essas privatizações e principalmente tem que acabar com o fascismo, tirar Bolsonaro e seus aliados do poder e construir uma sociedade socialista e comunista. Obrigado. Hoje, saudar a organização e também ver como é importante esse espaço para a gente debater e construir nossas políticas e falar que eu sou da região de Lafayette e Ouro Branco. Lá a gente está começando a construir um núcleo unificado, né? E eu queria falar um pouco para vocês de como está sendo essa organização nas nossas cidades. E a gente começa com um núcleo pequeno, um núcleo de 6 pessoas, principalmente de juventude, né? E a partir disso, quando a gente começa a construir os atos na nossa cidade, em conjunto com outras forças, a gente vê o nosso partido e o nosso nome crescer enormemente na região. E isso é uma coisa muito bonita de se ver, porque em menos de um ano a gente conseguiu uma construção muito bacana, principalmente a partir dos atos, né? E a gente vem vendo nesses atos também, junto com o trabalho de massa, como que a população apoia o nosso programa e como a população está contra o Bolsonaro, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que a população apoia esse governo, mas o que a gente vê quando a gente vai para a rua é que está todo mundo contra, e é difícil achar hoje alguém que realmente consegue olhar para a gente e falar que é bolsonarista, e essas pessoas elas não se dispõem nem a escutar. Então, assim, a gente não consegue realmente conversar com essas pessoas, mas muita gente está realmente sentindo essa revolta. E a questão é a gente organizar o ódio da nossa população. Porque raiva a gente sente, mas a gente tem que pôr essa raiva no lugar certo, que é a raiva contra o capital e contra o capitalismo. E pensando também na situação de Ouro Branco e de Lafayette também, que são regiões mineradoras, onde a maior parte dos trabalhadores são trabalhadores da mineração, trabalhadores muito precarizados, que principalmente em Lafayette tem que sair da cidade, né, para poder buscar emprego, então às vezes tem que enfrentar um transporte de 2 horas para chegar ao local de trabalho, de 2 horas para a volta, uma jornada muito maçante e muitas vezes sujeitos também à condição de turnos, né, cada semana trabalhando no horário, cada semana sim sendo mais prejudicados. Em Lafayette a gente tem visto um aumento considerável da população de rua, e isso é uma coisa muito grave que a gente tem que estar sempre atento, né, para pensar numa política de moradia e para construir isso na região, porque é uma demanda urgente. A gente também tem em Congonhas a barragem, né, que está muito perto da gente, tanto de Lafayette quanto de Ouro Branco, e que inclusive em caso de rompimento pode atingir as 2 cidades. E aí a gente tem essa questão de principalmente tentar conter essa exploração dos trabalhadores da mineração e de tentar mobilizar os sindicatos, os trabalhadores. A gente tem pensado em alternativas para construir essa luta, porque o povo trabalhador ele tem raiva do sistema. Ele só precisa entender a quem essa raiva está direcionada, que tem que ser aos grandes patrões, aos grandes empresários, que não sentem na pele o que o povo trabalhador sente, que é justamente essa questão da exploração, né? A gente tem que acabar com ela. Agradeço a todos, agradeço ao tempo também, muito obrigada. Bom, camaradas, boa tarde já, né? Saudar mais uma vez a mesa, saudar a realização desse congresso, saudar as falas. Eu acho que eu já fui muito contemplado por várias falas, assim. Mas eu acho que, para trazer algumas coisas, eu acho que, assim, para todo esse cenário que a gente está falando de luta pelo fora Bolsonaro, luta contra as privatizações, uma questão fundamental é o fora Bolsonaro nas periferias, né? Essa iniciativa partiu do nosso partido, que é fundamental, né? Porque na quebrada a galera está sentindo, né? O preço das coisas, o custo de vida, tudo que esse governo tem colocado para o nosso povo, né?
e nem sempre os atos chegam nessas pessoas. Então, assim, é importante a gente estar ousando cada vez mais, né, na construção do Fora Bolsonaro nas periferias, estar pensando em cada vez mais formas de atividades, formas de fazer essas mobilizações, de construir isso. Eu acho que uma questão que a gente precisa dar uma atenção especial também, camaradas, é no avanço do nosso trabalho sindical, nosso trabalho nos sindicatos, nosso trabalho junto à classe trabalhadora, porque, né, a gente sempre fala aqui, né, a gente falou aqui do que poderiam ter sido esses atos se as grandes centrais, os principais sindicatos desse país tivessem tido uma verdadeira disposição de mobilizar, né? Então é isso, é o que o companheiro falou, é a gente ir cada vez mais para cima para fazer oposição sindical, para disputar a direção desse sindicato, para disputar a direção do movimento, porque eu ainda lembro, né, que quando eu ficava vendo aquelas imagens quando saiu aquela confusão, aquela questão da prisão do Lula, se entregasse no ia, eu ficava vendo aquelas imagens aéreas do sindicato dos metalúrgicos do ABC, eu só conseguia pensar, puta merda, imagina o que a gente ia fazer se a gente tivesse um sindicato com essa estrutura, né? Então eu acho que é isso, é avançar cada vez mais, é usar cada vez mais, ir pra cima. E eu acho que agora falando um pouco do Estado, né? Eu acho que o Zema, ele está tentando ainda manter uma popularidade, mas é um governador que não diferencia em nada do Bolsonaro, né, camaradas? Para além de tudo isso que já foi colocado aqui, da mineração, né, que ele está tentando comprar a reeleição dele com um acordo a portas fechadas que ele fez com a Vale, com a construção do Rodoanel para escoar produção de mineradora, né, enfim, e o que o Zema fez na saúde, camaradas, né? Quer dizer, o governo com dinheiro em caixa e ele deixando de investir, ele se orgulhando, né? Não, olha, a gente está com dinheiro da saúde em caixa, né? Com a situação que a gente estava em Minas, né? Quer dizer, abrindo hospital de campanha e fechando depois vazio. Né? O governo de Minas hoje, ele tem uma dívida de cerca de 320 milhões de reais em saúde, em verba de saúde, para os principais municípios da Zona da Mata, né? Então, quer dizer, o que esse governo tem colocado, assim, é um discurso puramente marqueteiro, né? O companheiro falou da questão da nacionalização das nossas riquezas. Eu acho que isso é muito importante, até fazendo um link para complementar o que o Frei Gilvander colocou, porque a gente vê, diante de todo esse cenário de ecocídio que esse governo tem colocado, né, alguns setores vêm falando, e os países imperialistas agora começam a querer se aproveitar disso para falar, olha, então acho que a solução é internacionalizar a Amazônia. Não, camaradas, a Amazônia é patrimônio do povo brasileiro, né? A Amazônia, ela tem que ser, a saída para a Amazônia, para a preservação da Amazônia, ela tem que ser construída com as comunidades tradicionais, com os nossos povos que a gente tem no nosso país. E assim, a gente vê, né, que tem um avanço nisso, né, cada vez maior. E o que é a saída, o que esse sistema está colocando para a gente, camaradas? Então, assim, era mais isso, né, que eu acho que essa questão ambiental realmente ela é muito importante, e eu acho que ela está diretamente ligada com a soberania nacional, com o projeto de país que a gente defende. Obrigado. Gostaria de saudar esse espaço aqui, essa mesa, depois dessas falas tão animadas hoje, né? Meu nome é Letícia, eu construo a comunidade popular em Itabirito, na região de Confidentes. Uma felicidade enorme estar aqui hoje, camaradas, revendo tantas companheiras e tantos companheiros nesse momento de luta que reafirma a linha política do nosso partido. E eu queria falar um pouco sobre a questão da mineração também no nosso território. O Frei colocou uma frase muito interessante, que esse
militante da Unidade Popular, conheci o P militando lá no Rio, né? Conheci o P e conheci o JR militando lá no Rio, onde fiz faculdade. Porém, eu sou nascido e criado em Brumadinho, né? Atualmente moro lá e atualmente faço luta em Brumadinho. É difícil falar aqui depois de tantas falas boas, mas eu me inscrevi primeiro para me apresentar, depois para saudar esse espaço, né? Saudar a mesa, saudar todos que estão aqui, saudar os companheiros, né? Dizer que é um prazer conhecer quem eu não conheço e dizer um pouquinho sobre o que está acontecendo em Brumadinho também e qual é a importância desse debate, né? A importância da gente colocar essa questão que já foi colocada aqui muitas vezes, da mineração predatória no nosso território. A Brumadinho, né, que é uma cidade que teve 273 pessoas assassinadas brutalmente de uma vez só. É uma cidade que teve a bacia, né, de um rio inteiro contaminado. É uma cidade que teve, né, que as pessoas de lá, né, o povo de lá, teve os seus planos, os seus projetos de vida, os seus modos de vida interrompidos, né? Ainda ontem eu estava conversando com uma companheira de Brumadinho que falava o tempo inteiro de tirar a própria vida. Então, queria colocar isso que está acontecendo em Brumadinho, porque eu acho que Brumadinho é uma espécie de anúncio, né, também, que já está acontecendo, mas que pode acontecer com o nosso estado inteiro, com o nosso país e com o mundo, né? Essa contaminação ambiental e essas mortes de uma maneira geral. A gente teve esse ano, né, no ano de 2021, a VAI sentando com o governo do Zema para fechar um acordo sem a participação dos atingidos. Né? Então, um acordo que foi fechado sem a participação de ninguém atingido e que prevê diversas obras, né, como o Rodo Anel, que a gente prefere chamar de Rodo Minério, que vai beneficiar, essas obras vão beneficiar as mineradoras e vai fazer com que o sistema minerário seja ainda mais beneficiado com o dinheiro de um crime. Acho que é importante a gente sempre colocar isso. Eu também queria colocar também, né, que as lições, né, que a gente pode tirar para além do que já foi dito, né, é que a gente precisa entender que esse sistema minerário é um sistema, né, que é uma expressão do nosso capital, né, do nosso capitalismo. Então, eles exploram o minério aqui, a Vale explora o minério, né, como já foi colocado, lucrou 70 bilhões no primeiro trimestre de 2021 e paga as indenizações em Brumadinho quando paga essa reparação em real, mas lucra em dólar. Então, esse sistema, né, minerário e o sistema capitalista, né, que se expressa aqui em Minas Gerais dessa forma, tem que ser derrubado. Né? Eu acho que é uma das lições que a gente tem que tirar e que a gente tem que colocar aqui. A gente também tem que, uma outra lição que eu acho que é importante citar, a gente não pode, né, como já foi colocado aqui, ter nenhum tipo de fetiche ou de esperança com o institucional. Nós vimos aí que esse acordo fechado em Brumadinho foi fechado com o governo Zema, mas com a participação do Ministério Público, da Defensoria e das outras instituições. Então, eu penso que o que nós temos que tirar de lição de tudo que vem acontecendo em Brumadinho e Mariana, né, que também se desenha um novo acordo, é que a gente não pode confiar nessa institucionalidade e nessa conciliação. Então, por isso que eu estou muito feliz aqui, por isso que eu estou muito feliz de construir a Unidade Popular, e por isso que eu reafirmo que a gente precisa derrubar esse sistema e construir uma sociedade nova, uma sociedade que respeite a vida, uma sociedade que respeite o planeta e o meio ambiente. Obrigado. As centrais, elas têm esse poder de convocar os trabalhadores, seja força sindical, seja CUT, seja CTB, seja NPC, não importa. O importante é que as centrais, elas têm esse poder. E cada um de nós aqui, aqueles que já trabalham, que são filiados, que têm um sindicato, a cobrar isso do seu sindicato para que ele possa cobrar das centrais. Porque se as centrais não tomarem um partido, eu acho que esse partido não é o partido do Lula, não é de ninguém. O partido é da classe trabalhadora. Se a gente não tiver esse compromisso entre nós de reivindicar dos nossos sindicatos
é preferível você nem ser filiado a nenhuma central. Uma vez que nós bancamos as centrais e a gente quer o retorno dela. E qual é o retorno que a gente quer? O apoio. Nós pagamos confederações, pagamos federações, pagamos centrais. Então, isso é fundamental. Se nós, que somos filiados aos partidos, não fizermos essa cobrança, com certeza a classe trabalhadora não vai estar unida e não vai estar nas ruas. Então, é importante que todos nós façamos isso. E eu queria fazer um convite a todos vocês. Eu achei que o Pedro ia falar, mas no final de novembro, nós vamos ter uma audiência pública em Brasília e o Sindicato dos Metroviários vai levar 2 ônibus para Brasília. E a gente quer fazer um grande ato lá em Brasília para mostrar que o metrô tem que ser público, estatal e com uma tarifa social, e não a privatização, e não a esse governo. Fora Bolsonaro. Muito obrigada. Que infelizmente não pôde vir ao Congresso, mas que também desempenha um papel fundamental para a nossa militância. Leonardo Fernando, sou estudante de economia lá em Uberlândia, que inclusive o Triângulo Mineiro é uma região considerada muito rica, considerada com muito dinheiro, mas que consegue esse status em cima da exploração do povo mais pobre. Em Uberlândia, especificamente, consegue esse status em cima da exploração da juventude, que hoje está alocada em boa parte nos call centers, um serviço totalmente predatório do sistema capitalista, à saúde mental, às condições mínimas de trabalho da classe trabalhadora. E é assim que o sistema capitalista se reproduz no mundo inteiro, acumulando em poucos sobre a exploração de muitos. Camaradas, o grau de submissão da política do governo Bolsonaro, do banqueiro Paulo Guedes, a nível internacional, as economias capitalistas, é maior do que até da ditadura militar. O Bolsonaro coloca sobretudo o lucro internacional, o lucro do grande capital, acima da vida do povo brasileiro, acima da vida dos 600 mil mortos em culpa da Covid, dos milhares que morrem nas periferias, que morrem nas ruas com fome. Mas eu quero aqui também lembrar, camaradas, e ressaltar que quando os movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos de trabalhadores, de estudantes, decidiram criar a Unidade Popular, decidiram fundar esse partido, a gente mexeu profundamente na estrutura da luta social do nosso país. E não é só balela não, porque durante anos, todos os sábados em diversas cidades do país, tinha militante coletando assinatura, conversando com o povo, entendendo a conjuntura do nosso país, denunciando os ataques desde lá, 2015, depois lá em 2017 com um golpe, e ainda hoje, todos os sábados, todo o primeiro sábado do mês a gente faz brigada. Quando a Unidade Popular decidiu que era o momento do povo voltar às ruas, mesmo em meio à pandemia, porque não havia condição de continuar, porque o povo estava morrendo também de fome, o povo estava morrendo sem vacina, pela negligência das políticas, a gente mobilizou e empurrou inclusive os setores mais avançados, mais atrasados da esquerda, a tomar as ruas e fazer atos grandiosos no nosso país, colocando milhares de pessoas em movimentos. Então, camaradas, eu tenho a extrema convicção de que a decisão, e se a gente decidir aqui, hoje, no Congresso Nacional, que a Unidade Popular vai ser o principal motor, e já tem sido, mas que vai intensificar as lutas pelo Fora Bolsonaro, não tenho dúvidas que a gente empurra todos os setores, que a gente empurra o povo, junto com o povo, junto com a periferia, e conseguimos sim derrotar esse governo e esse sistema. Então eu queria saudar novamente todos e todas, um bom congresso para todos e todas novamente, e é isso, obrigado. Sou militante da Unidade Popular. Queria, novamente também saudar aí o espaço, saudar todo mundo que está aqui presente. Eu acho que a gente está num momento assim, muito importante para a nossa história, e para o nosso compromisso com a luta que a gente desenvolve cotidianamente com o nosso partido, que é esse partido
que a gente tem muito orgulho de dizer que é o partido do povo pobre, que é o partido, né, do povo trabalhador. E para esse próximo período, a gente não pode ter outra perspectiva, senão a perspectiva da luta, e ampliar a nossa organização, crescer o nosso partido, onde realmente estão as pessoas que vivem as piores contradições desse sistema, a pior exploração, né, que é o povo que convive diariamente com as violências que esse sistema capitalista impõe nas nossas vidas. E é muito importante que a gente consiga também, né, nas nossas vidas, assim, na nossa consciência, combater várias ideias que não são as ideias que nós temos que carregar junto, né, da nossa caminhada. Porque se a gente se educa na luta, a gente tem que se educar para conseguir mudar a nossa consciência, para conseguir crescer o nosso trabalho e se educar também junto com o nosso povo. Porque o nosso povo tem muito a nos ensinar, né? A gente muitas vezes acha que o que a gente está aprendendo ali, ou a gente leu vários livros, né? A gente sabe de tudo. Isso não é verdade, né, companheiros? Lênin aí, vários outros quadros revolucionários nos ensinavam muito sobre isso, né? Manuel Lisboa, ele é um grande exemplo para nós também do que significa a nossa educação junto com o nosso povo, né? A gente se educar junto com a nossa classe. Então é nesse sentido, né? Porque o próximo período também, assim, eu acho que nós não temos perspectiva, né? Hoje a nossa juventude convive diariamente com a falta de perspectiva. Mas a gente que está organizado, a gente que tem um partido, nós sabemos que nós temos a perspectiva da luta, que é a perspectiva da nossa organização. Então, qual que vai ser o nosso trabalho? Dar também junto, né, com esse povo aí a perspectiva de que a gente só vai conseguir combater tudo isso que está colocado hoje, né? Esses impostos abusivos aí que a gente paga, mas que a burguesia aí não paga um centavo e destrói a nossa vida e destrói a nossa natureza, se a gente se organizar, se a gente crescer o nosso partido e fazer de fato a diferença nas nossas cidades, organizar o povo nos bairros, né? Eu acho que essa que é a nossa tarefa. Então esse momento é um momento para a gente reafirmar esse compromisso, né? Da gente renovar os nossos votos com o nosso partido, com a nossa organização, e é nesse sentido, assim, acho que a gente tem que ir para cima mesmo, né? E a gente está no caminho certo, construindo a luta aí diariamente, enfrentando esse governo, porque vai ser o povo pobre, né? Que vai derrubar esse governo, vai ser a unidade popular, junto da nossa classe, que vai pôr uma derrota para esse governo que tem nos matado. É isso aí, fora Bolsonaro. Eu sou trabalhador metroviário, sou também do movimento Luta de Classes e queria dedicar a fala principalmente a essas questões, né? A gente analisar um pouco as mudanças no mundo do trabalho. A gente está vivendo um período de muito ataque ao direito do nosso povo, um período de um empobrecimento, né? Um período de extrema dificuldade. Onde a gente olha hoje, a gente vê a fome, os resultados disso, né? Da falta de moradia. É impossível hoje se andar por Belo Horizonte, por qualquer capital ou cidade, sem esbarrar com pessoas em situação de rua, pessoas pedindo para comer, gente meio que assaltando caminhão de lixo para ter o básico, roendo o osso porque não tem dinheiro para comprar carne. Tudo isso é resultado da lógica capitalista de produção, que impõe sobre a classe trabalhadora um regime de exploração sem nunca antes imaginado. E o resultado disso, o resultado da lógica capitalista de produção, é isso que o Marx denuncia há séculos, né? Enquanto um lado acumula toda a riqueza produzida, o outro lado acumula a miséria, acaba tendo que viver numa condição desumana. E isso tem acontecido no Brasil e no mundo, camaradas. Durante a pandemia, os 62 bilionários brasileiros tiveram sua fortuna aumentada em 30%. Primeiro absurdo disso, como é que você tem, no meio de uma população de 220 milhões de brasileiros, 62? Isso não dá 0,1%, que vivem no extremo luxo. E esses que nunca trabalharam, que têm sua fortuna oriunda, inclusive, da lógica colonial de desenvolvimento da nossa história, esses aí impõem um regime, né, uma lógica que massacra todo o restante. Assim, 62 pessoas bilionárias, 30% da sua riqueza aumentada, enquanto 600 mil brasileiros morreram por não ter condição de serem atendidos.
E não é só a Covid que mata, companheiros e companheiras. A fome mata, o desemprego mata. E o fascismo, ele se expressa, né? Vira e mexe a gente fala, né? Precisamos combater o fascismo. Acho que o primeiro a gente tem que entender que o fascismo é um lado cruel, mas é resquício da sociedade capitalista. Não existe fascismo sem capitalismo. Então, combater o fascismo é combater a sociedade capitalista. O fascismo é só a faceta mais cruel desse Estado. Então, é importante a gente vir aqui, refletir, pensar, mas eu acho que é importante a gente, no dia a dia, construir essa ideia, junto com a classe trabalhadora e o povo pobre, que o real inimigo não é exatamente o Bolsonaro. O Bolsonaro é o representante desse nosso inimigo, que é a classe burguesa, que impõe esse regime de exploração a qual a gente já está de saco cheio com razão. Então eu acho que é importante a gente ter esse compromisso, né? E para finalizar aí, que o tempo já passou os 3 minutos, o que a gente tem vivido no mundo do trabalho é isso, companheiros e companheiras. As reformas, o ataque aos sindicatos, né? Essa política neoliberal, tudo isso é para garantir o privilégio de uma elite, e isso precisa ser duramente combatido. Nós estamos na rua pelo Fora Bolsonaro, mas que é isso, né? Porque o Bolsonaro representa todas essas mudanças. E nós estamos na rua para defender uma lógica diferente. E eu acho que, para finalizar, a Alda até mencionou, né, a importância de dizer, então, a gente precisa pensar nesse momento o que significa a defesa das empresas públicas e do serviço público. Porque é o povo pobre e trabalhador quem mais depende. E aí eu vou usar o exemplo do metrô. Há 3 anos atrás a tarifa era R$ 1,80. Hoje a tarifa é R$ 4,50. Por quê? Porque o governo Temer e o governo Bolsonaro, os 2 últimos governos, consideram que o servidor e o serviço público é um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Porque a CBTU é uma empresa deficitária. Então ela não pode onerar o cofre público, né? Mas porra, essa busca pelo superávit, por equilibrar as contas, isso na verdade não é uma busca para atender melhor o povo. É uma busca para agradar o grande capital. A tarifa era R$ 1,80 3 anos atrás, hoje a tarifa é R$ 4,50. Há 3 anos o metrô transportava 220 mil pessoas por dia, hoje ele não transporta 70 mil. Quem paga o pato disso é o povo. Em meio a essa crise, o desemprego, a fome, a carestia, imagine se todos os serviços públicos forem negados a nós. Então nós precisamos enfrentar Bolsonaro, enfrentar essa agenda neoliberal, e precisamos, camaradas, entre nós, ter muito essa clareza. Não basta derrubar o Bolsonaro, esse é um passo. O fundamental é a classe trabalhadora e o povo pobre na construção de uma nova sociedade, na luta pela construção do socialismo. Muito obrigado. Depois eu falo. Eu sou do Barreiro, lugar inclusive onde não tem metrô, só um detalhe. Então, gente, hoje eu vim falar bem brevemente sobre a questão que está acontecendo na educação aí. Eu sou trabalhadora, bolsista da CAPES, né? Sou residente, trabalho no programa Residente Pedagógico, sou estagiária no Cefet. E a situação que a gente enfrenta hoje enquanto bolsistas é uma situação de precariedade, né? Porque esses órgãos eles têm que apresentar todo final de ano um regime orçamentário. E devido ao corte na educação e na ciência, as condições para esse regime orçamentário mudaram e a instituição, que é a CAPES, enfrenta hoje uma série de problemas para aprovar a PLN 17/2021. 17, né? Um número aí não coincidentemente, né? Fica aí a questão. Mas a questão é que dentro disso, o último mês, os bolsistas da CAPES não receberam o repasse de suas bolsas, a gente não recebeu o nosso salário por direito. Então eu trago hoje essa fala como denúncia e conscientização de todos que estão aqui, porque o esforço da grande mídia para encobrir essa situação de desrespeito ao trabalhador da educação é imenso, então essa informação não chega nem mesmo a nós que somos organizados aí. Então, gente, fica aí o recado. A situação para o professor, para o futuro educador e mesmo hoje para o estudante de uma licenciatura é uma situação de escassez, falta de perspectiva de futuro para o seu trabalho, porque a precarização, o escateamento da educação, ele vem forte e ele é sim um projeto desse governo e só não vai deixar de ser um projeto de sucateamento quando a gente radicalizar as nossas relações com o setor da educação e passar a entender que não se constrói sociedade sem o professor, sem a escola pública. E a minha fala é nesse sentido. E é isso.
militante da UP em Belo Horizonte e sou coordenador do MLB. Para quem não sabe também, o MLB é o movimento social mais combativo de Minas Gerais. É bom dizer. Eu quero tocar num ponto aqui que tem que ser muito rápido, que eu acho que foi pouco explorado nessa análise de conjuntura, que é a questão das classes dominantes. Se a gente pegar, por exemplo, o último mês político, nós vamos ver que a CPI da Covid já aliviou para o Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral, com todas as provas, aliviou também para o Bolsonaro, como o Moro aliviou 2 anos atrás, dizendo o seguinte: o cara era um criminoso com provas, mas ele pediu desculpa. Olha, então o cara comete um assassinato, pede desculpas e tudo bem. Mas o que eu acho importante nesse momento é que um grande pensador, um grande mestre marxista, chamado Florestan Fernandes, ele fez um estudo das classes dominantes do Brasil, num livro importante que a gente tem que ler, que é a Revolução Burguesa do Brasil. E ele constatou o seguinte, que toda vez que o país precisava se modernizar, toda vez que o Brasil precisava fazer uma travessia tormentosa, as classes dominantes excluíam os trabalhadores e pelo alto decidiam como que iam fazer. Isso ficou conhecido como modernização conservadora, mas também é mudar para que nada mude. E o que está acontecendo nesse momento é o mudar para que nada mude. O que estão fazendo na CPI, o que estão fazendo nesse país e querem fazer até 2022 é excluir as classes trabalhadoras da derrubada desse governo e excluir as classes trabalhadoras de uma vitória nas urnas. E aí é importante destacar também o seguinte, que o Florestan Fernandes disse: a nossa burguesia é a pior possível, porque ela é egoísta, ela é arrogante, ela é autoritária, ela é mesquinha, racista, machista, homofóbica, mas principalmente agora, no momento que o país vive uma crise terrível, que as pessoas estão recolhendo ossos para comer ou se alimentando do lixo, as classes dominantes não se manifestam com nenhuma solidariedade. Pelo contrário, ela quer ganhar em cima da desgraça de quem está sofrendo, como foi o caso da vacina e como é o caso de quem tem fome. Por isso, só nós podemos resolver os nossos problemas, não confiar nas classes dominantes. E aí eu lembro um versinho do hino internacional da classe trabalhadora: façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Viva o socialismo! Primeiro eu quero agradecer também esse momento aqui com vocês, porque a gente está renovado assim, né, para continuar a luta no dia a dia, porque não é fácil encarar o capitalismo, né, todos os dias, mas com a união a gente sai fortalecido, né, para não temer esse sistema, mas sim combatê-lo, né. Vamos lá, o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político, vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores
É isso aí. Eu sou a Dani, sou de Juiz de Fora, construo a Unidade Popular, a UJR, os movimentos aí que constroem a luta da UP também. Primeiro, saudar o espaço, saudar a mesa, saudar cada um que está aqui. Quando eu falo saudar o espaço, é saudar mesmo. Porque eu acho que a gente tem que ter em mente que a UP teve muita coragem nesse momento da conjuntura que a gente está, vendo a necessidade e analisando isso de estar puxando um congresso estadual presencial. Então eu acho que isso tem que ser muito saudado nesse espaço. E continuando aqui, eu acho que a gente tem que pensar, né, e tá falando aqui que a UP está crescendo muito. A UP cresce, isso precisa ser falado, né? E a UP cresce porque ela é alternativa. Ela é alternativa porque o povo não concorda, né, com esse governo de conciliação de classe, com esse governo que deixou o povo na mão, esse governo que se coloca aí como alternativa para 2022, mas se nega aí na rua, sendo que o povo está morrendo de fome e de miséria e de Covid, né, achando que em 2022 vai salvar alguma coisa. E também não concordo com o governo fascista de Bolsonaro, né? Governo esse que é governo genocida, governo esse que é negacionista, que negou vacina, que fez corrupção com a vida de 600 mil pessoas. Então isso precisa ser falado. E aí eu acho que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de conjuntura, por que a gente não tem mais pessoas na Unidade Popular hoje? E, gente, a resposta tá fácil. É porque as pessoas não conhecem a Unidade Popular. E a nossa tarefa é fazer com que as pessoas conheçam, que mais pessoas conheçam. Na hora que a gente estava aqui na estrutura, a gente colocou 130 cadeiras aqui, né? E aí eu fiquei pensando, se essas 130 pessoas que estão sentadas aqui hoje, cada um voltar para casa com a tarefa de estar apresentando a Unidade Popular para uma pessoa, olha só, né? Já vão ser 260 pessoas disso, porque a nossa militância toda não está aqui, né? Só estão os delegados e convidados por conta da pandemia, enfim, um pouco limitado ainda. Mas enfim, né? E aí eu coloco isso, que a UP se coloca como alternativa, porque eu conheci a Unidade Popular na época de coleta de assinatura, estou aqui até hoje, e eu não acreditava, achava que política era tudo farinha do mesmo saco, não era de esquerda nem de direita, era pra frente, e hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, hoje eu sou comunista, hoje eu tô organizada. E a gente quer mais jovens organizados, lutando por um governo popular, né, que não deixa a gente na mão. E aí, falando um pouquinho de conjuntura aqui, né, sobre a Zona da Mata, assim, não tá diferente do que os outros companheiros colocaram, não. Quando a gente não tem fascista na Câmara, a gente tem um governo de conciliação de classe. Essa semana aqui em Juiz de Fora, por exemplo, teve a votação de uma PL para votar a cota, né, de pretos e pardos para concursos públicos e adiaram a votação, sendo que vai ter um concurso esse mês ainda, né? Então não é prioridade ver os pretos e pardos passando em concurso, não é prioridade ver a gente nas universidades, não é prioridade estar fazendo uma frente ampla com o povo, porque nos comitês para Bolsonaro a gente está tendo que escutar que a frente que precisa ser feita é com a direita, é com o novo. Entendeu? E não é, gente, não é com o povo, a gente tem que convencer o povo de estar indo pra rua. E aí, para concluir, eu acho que a gente tem que voltar, né, com essa tarefa, entendendo que a gente vai crescer de pouquinho em pouquinho, seja no interior, seja na capital, que Visconde do Rio Branco está crescendo, que Barbacena está crescendo e que agora tem São João, né, estão procurando pela gente. E é nesse trabalho de formiguinha mesmo. É isso, gente. Obrigada. Olá, meu nome é Melanie, pelo amor de Deus, Melanie não, gente, eu fico tão chateada com isso. Venho de Uberaba e lá a situação não está diferente. E eu quero contar para vocês da nossa conjuntura. Foi realizado em Uberaba o primeiro Fórum Conservador. E lá, pessoas se sentiram autorizadas para falar que as pessoas LGBTQIA+, fedem enxofre e são braço do diabo, com essas palavras. Lá em Uberaba, nós estamos na luta, com o povo na rua pelo Fora Bolsonaro, em atos expressivos. Nós subimos os nossos saltos, saímos das nossas casas e ocupamos, na rua, com garra e força, o nosso lugar. Lá o nosso legislativo e o nosso executivo têm uma expressão fascista.
E a nossa cidade ficou conhecida em Minas Gerais pelo roubo de mais de 3.000 doses de vacina. E a CPP, nesse caso das vacinas, foram para médicos poderosos, filhos de médicos, virou nada, deu em pizza, pois nós aguardamos até às 3h30 da manhã na Câmara Legislativa e entregamos uma caixa de pizza para cada um desses vereadores. E é lá que nós estamos, com a força, com a luta, representando a unidade popular, representando o movimento de classe, contra o fim do nome, contra a homofobia. Gratidão. Contra a homofobia, pelo Fora Bolsonaro, pelo Fora Zema, e quem está me vendo lá em Beraba, fora Elisa, porque eu não sou obrigada. Obrigado. Agora é a Neuza, depois do Léo. Companheiros, eu sou a Neuza, construo uma unidade popular no meu bairro em Viçosa, Minas Gerais. Para quem não sabe, nós somos moradoras do programa Minha Casa Minha Vida, que Minha Vida não tem, né? Teve roubalheira e muita roubalheira, porque nós lá fomos colocados, no nosso moradia, que se tornou 2 bairros, né? Que são 2 conjuntos, e o que acontece? Foi a partir da luta pela estrada no meu bairro que eu conheci a UP, né? Porque eles falaram o programa Minha Vida, mas eles deram a casa, mas não deram o direito da gente ir e vir. Então nós lutamos lá no meu bairro por melhorias, para que a gente venha a ser tratado e visto como pessoas, ser humanos, né? Porque quando surgiu o programa, muitas pessoas falaram, ganharam, não, cada um paga a sua casa. Então, mas toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, eles vão e a política vai e joga algo para que a população venha ficar com medo. Porque é isso que a população tem, medo. Porque eu não posso mexer com o governo, porque se eu mexer com o governo, automaticamente eles vão querer algo de mim, eles vão tomar algo de mim. E a população pobre vive assim. Que no meu bairro muitas pessoas não pagam o seu IPTU, ou não pode pagar o IPTU. Então quando fala, não, vamos na prefeitura, vamos correr atrás, eles têm medo, receio. Porque se for correr vai ser cobrado o IPTU. E aonde vai tirar? Então é assim que vive o comunismo, gente. As pessoas, quando quer ter algo, tem medo porque sabe que vai vir por trás, vai ter retorno, não viável para nós, classe pobre, né? Dizer assim. Então é muito complicado, então é muito importante essa luta, gente, da UP, da Olga, de todos vocês, para que a gente venha conhecer que a gente tem direito, a gente sabe que tem, mas muitos têm medo, como eu tinha, agora não tenho. Presidente, prefeito, vereador, eu não tenho medo. Eu falo que o certo, eu corro atrás do certo. E é isso que eu quero que os moradores do meu bairro vejam. Vamos correr atrás do que a gente merece, que é a verdade, sabe? Vamos lutar, que é assim que o mundo, o país vai mudar. Gente, fora Bolsonaro, essa corda de ladrão. Primeiro, né, uma questão que nós vimos, depois dessa discussão toda da situação, atual conjuntura da situação do nosso povo, nós precisamos levantar bem alto a bandeira de luta pela redução do preço dos alimentos, pela redução do preço do gás, pela redução do preço dos combustíveis e pela redução do preço da energia elétrica. Ou seja, nós temos que desencadear grandes lutas contra a carestia e a fome no nosso país. Nós, portanto, essa questão do Fora Bolsonaro das periferias é uma ligação direta com essa questão. E fazer ampla luta política com a social-democracia, com todos os setores da esquerda no Brasil, para que as lutas não acabem, não parem as manifestações de rua, que elas são centrais para alterar a situação que está colocada
hoje, incluindo um programa emergencial que trabalha a revogação de todas as medidas que foram tomadas pós-golpe. A exemplo da emenda constitucional 95, que é um crime agora, com pandemia, a situação da educação voltando, está faltando. Vários IFES e universidades públicas no Brasil correm o risco de funcionar só meio ano que vem, porque não terão dinheiro para funcionamento do ano inteiro. Ontem mesmo eu estava conversando com o diretor de um IFE no Rio de Janeiro, que é filiado à Unidade Popular, estava no Congresso falando disso. Nós vamos ter recurso para meio ano. Depois disso, nós não vamos, e os companheiros aqui de Minas já falaram a situação do Cefet, da UFMG, várias universidades aqui no nosso estado. Então, essa luta é extremamente importante, assim, ao lado da luta pela revogação da reforma da Previdência trabalhista, enfim, tem um conjunto de medidas que nós temos que levantar as bandeiras, além das reformas históricas que são necessárias ser feitas no Brasil, e sim, reforma popular. Dialogando aqui com o que o Frei Gilvander colocou, me lembrei de uma frase do Fidel Castro, na época 92, que ele fala o seguinte: o desenvolvimento sustentável é possível, o que não é sustentável é o capitalismo. Isso não é possível. Então, nós precisamos desencadear também, junto com as nossas bandeiras, a luta em defesa do meio ambiente, a luta, inclusive, com uma vida nova nesse mundo, e por isso levantamos a bandeira, inclusive, do socialismo, né? E isso é fundamental. Dentro desse quadro, a luta, tem algumas lutas aqui no Estado em curso, né, que envolvem questões centrais, que a mineração está no meio. Então, vou citar uma, a luta contra o Rodanel. É uma luta que está ganhando força, inclusive o setor, até a imprensa está reproduzindo, porque tem seus interesses também. No caso, Vitório Medioli fez grande divulgação nos jornais dele, porque tem seus interesses, e nós temos que aproveitar essa divisão entre eles para avançar e derrotar esse projeto do Rodanel. Aí, neste sentido, camaradas, tem algumas tarefas para o diretório estadual que será eleito hoje. Queria já até fazer proposta, tá, de encaminhamento para a mesa, que o diretório novo eleito possa encaminhar algumas questões, como, por exemplo, desenvolver nossa comissão de luta sobre a mineração. Então, que a gente desenvolva isso, porque nós temos uma realidade no estado que, inclusive, até no norte de Minas, né, como foi relatado pela companheira, que não é uma área que tem tradição de ter mineração, está começando a ter. Então, nós temos que desenvolver ainda mais a nossa política e ir para cima das lutas junto com o povo, mobilizando o povo. Outra questão, a gente desenvolver uma comissão de orçamento e dívida pública, porque tem a dívida do Estado. O governo do Estado está fazendo um negócio que chama regime de recuperação fiscal. Ele está adotando, ele está aderindo ao regime que o Bolsonaro impôs. E esse regime impõe privatização, retirada de direito de servidor público, demissão, enfim, um monte de coisa que está em curso para que o Estado adira a isso. E o Estado aderir a isso, o que significa? É ele deixar 9 anos de pagar a dívida pública, a dívida do Estado vai aumentar mais ainda, não vai resolver o problema e não precisava de fazer isso, porque tem outras formas de arrecadar. Então, é a parte que nós precisamos entender mais e como a gente falar isso para o povo. Isso é central, são questões centrais. Falta dinheiro no posto de saúde porque os caras estão desviando recursos para a dívida pública. Agora não basta só isso, nós temos que aprofundar mais, entender mais isso para poder explicar para o povo e convocar o povo à luta. E outra, que a gente tira uma comissão aqui que atue diretamente nessa questão do Rodanel, porque essa luta é fundamental. Por fim, camaradas, está aqui no nosso documento SATAT, que nós vamos estudar, tem a questão do reforço dos nossos núcleos. Então nós precisamos reforçar nossos núcleos no estado inteiro, e nós precisamos dar grande atenção ao movimento sindical no próximo período, para o nosso partido dar a virada central necessária para os próximos anos, para a gente sair do partido de milhares para milhões. E a última questão, está colocado no Brasil, camaradas, algumas alternativas já desenvolvidas e uma central a ser desenvolvida, que é a nossa. Primeiro, do ponto de vista assim, de quem quer a alternativa do fascismo, ela está aí.
bem colocada, está no governo, né, tem amplo apoio das classes dominantes e tal. A Alternativa Liberal, um setor das classes dominantes também está com ela perdeu força para o fascismo, mas está aí, fez ato, inclusive dia 12 de setembro, que é essa turma que inclusive busca a chamada terceira via, que de terceira via não tem nada. Tem também a via da social-democracia, e essa foi bem denunciada, quando no nosso documento, nas nossas teses, nós estamos colocando a crítica, porque nós defendemos a unidade de toda a esquerda, que toda a esquerda se unisse, inclusive nos unir com a social-democracia. Agora, o que nós não admitimos? A união com a direita, essa nós não podemos admitir. E a social-democracia está embarcando de novo no projeto de conciliação de classes que já levou o Brasil a essa situação que nós estamos agora, né? São corresponsáveis por essa situação. Então, essa via, inclusive, está arrastando outros, né? Tem, inclusive, partidos do nosso campo, mais aliados nossos, que estão embarcando nela. Ok, querem ir, vão. Agora largue nossa mão, como diz Lenin. E aí tem a via que nós precisamos desenvolver, que é a via revolucionária, camaradas. Essa está menos desenvolvida no Brasil, e nós temos que fazer que a unidade popular seja a via revolucionária desse país, que a unidade popular seja um partido da luta pelo socialismo no Brasil. E isso é determinante, camaradas. Volta àquela questão do possível. Nós temos que exigir, sermos realistas, exigir o impossível. Porque o que o possível das classes dominantes é manter isso que está aí. É manter a exploração, a miséria, a fome e fantasiar de vez em quando e falar que isso não é bem assim. Agora nós temos que ser a organização que não se rende aos interesses das classes dominantes. Nós temos que ser a organização que o tempo inteiro, além de dialogar permanentemente com os interesses do nosso povo imediato, a organização que diz também para o nosso povo que a superação de toda a situação que está colocada é o socialismo, é superar o capitalismo, é fazer uma grande revolução social e é estabelecer o socialismo nesse país, porque aí sim nosso povo poderá ser feliz. Avante, camaradas, viva a unidade popular! Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, é reclamar Deus doutor, mas nossos direitos vem, nosso direito vem. Nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil para também.